Sexualidade. Reprodução humana. Tá? Vamos falar um pouco da reprodução humana. Mas para que a gente fale um pouco da reprodução humana, porque a gente tem que chegar a doenças sexualmente transmissíveis, a essas coisas todas, é extremamente importante entender a sexualidade, né? Se a gente vai falar de doença, eu preciso entender do que eu estou falando. Então, a gente merece entender isso tudo. Então, vamos lá. A palavra sexo significa o que para vocês? Ato de relação sexual. Feminino ou masculino? Ato do coito. Então vamos fazer o seguinte. Eu não vou dizer para vocês o que eu penso agora. Vocês vão escrever no chat. Eu vou copiar e vou colar e fazer nossa tela aqui. Tá bom? Tudo bem? Tudo bem, gente? Ok. Então vamos escrever. Eu vou minimizar, eu vou tirar do projeto aqui e vou colocar aqui na telinha e vou pegando as informações de vocês que vocês estão escrevendo no chat, porque a gente vai construir o nosso slide. Você pode ver que ele está limpo lá, tá bom? Então vou mandando aí as informações para a gente poder trabalhar. É da sua cabeça. A palavra sexo lembra o quê? Tá bom? Vai escrevendo. Ainda não chegou nada aqui. Espera aí que eu vou copiando gênero masculino e feminino. Vou abrir aqui e vou vendo. Vou copiando e vou colando lá. Gênero. Beleza. Copiei, vou colar lá. Vai escrevendo aí que eu vou pegando. Que coisa. Gênero, tá aqui. A primeira. Vamos lá para a próxima. Gênero masculino e feminino, acho que eu já coloquei. Ato de reprodução. Vamos colocar. Ato de reprodução. Ato de reprodução. Vamos pegar a próxima, vamos lá. Definição de gênero, masculino e feminino, ato de reprodução. O gênero já está lá. Meio de reprodução. Reprodução sexual entre homem e mulher. Copiar. Só isso, gente? Ou tem mais alguma coisa? Falem comigo. O Danilo colocou mais uma coisa. É mesmo? Deixa eu pegar lá. Deixa eu ver. É a mesma coisa, gênero, né? A gente coloca? Acho que não. Mesma coisa, gênero. Vou voltar lá. Vamos ver minha tela. Beleza. Estão vendo a tela aí? Sim. Bom, olha o que colocaram. Resumindo, tá? Não coloquei tudo porque tá tudo a mesma coisa. Gênero, ato de reprodução e relação sexual entre homem e mulher. Bom, eu vou falar para vocês o que é. Posso escrever? Pode. E aí vocês vão achar mó estranho. Sexo
na opinião de vocês, é gênero, ato de reprodução, relação sexual entre homem e mulher. E a minha ideia é que sexo é mistura. O que vocês acham disso? De uma certa forma, é mistura porque, tipo, você vai compartilhar DNA pro seu futuro filho, ou seja, vai ser uma mistura do seu DNA com o DNA da sua parceira com sua filha ou filho, ou seja, vai ser uma mistura de vocês dois, certo? Sim, tá completamente certo. Quando a gente fala em sexo, né, as pessoas imediatamente se remetem ao comportamento sexual, a um monte de coisa. Mas aqui, falando bem no raso, em biologia, falando bem no rasinho, sexo é mistura, é mix, certo? Sexo é a ideia de trocar informação e gerar uma terceira opção. Todo mundo entende isso? Eu vou tirar essa tela aqui e quero ver vocês. Sexo é uma mistura. Ou seja, sexo eu não sou nem meu pai e nem minha mãe. Eu sou a mistura dos dois. Meu pai cedeu informação para me fazer, minha mãe cedeu a informação para me fazer, e eu sou a variável entre eles. Entre 1 e 2, quais são as variáveis? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Isso são variáveis, é o que está entre um e o outro. A variável. Sexo em biologia é uma reprodução que troca informação, certo? Troca informação e dá uma variável. Professor, tem reprodução sem sexo? Tem. Qual? Vamos lá. Uma bactériazinha. Pequenininha, não dá para ver, só no microscópio. Bonitinha. Ela não trocou informação com ninguém. Ela simplesmente duplicou tudo que tinha dentro dela e fez duas. As duas são exatamente iguais. Por quê? Porque não veio informação de lugar nenhum. Elas são exatamente iguais. Então eu digo que essa reprodução é assexuada. Uma reprodução onde não troca informação e se mantém uma variável dentro disso. Belezinha? Tudo bem ou não? Falem comigo. Tudo bem. Beleza, professor. Tudo bem. Beleza. Sim, beleza. Então, toda reprodução sexuada é aquela que troca informação e tem uma variável. De boa? Na lagoa? De boa, de boinha. De boa. Então, vamos lá. Vou dar alguns exemplos para vocês. Vou dar algumas situações. E vocês vão pensando nas situações que eu estou dando para vocês, tá bom? É a mesma situação que eu falei na aula anterior, mas eu acho bem legal falar. Veja só. Um peixe. Certo? Um peixezinho. Sobe o rio lá, faz uma coisa chamada piracema, não sei se vocês já ouviram falar, ele sobe o rio, ele vive no mar, aí ele sobe a piracema porque ele quer se reproduzir em lugar calmo. Olha só como ele é esperto, ele quer um lugarzinho calmo. Certo? Não é só um lugar calmo que ele quer uma temperatura de água agradável, uma luminosidade agradável, você tá entendendo? É mais ou menos isso. Mas vamos lá. Ele chega lá, o peixe e a peixa. Olha só que coisa estranha, o peixe e a peixa. E faz o quê? Eles começam a procurar um lugarzinho lá para eles poderem ter os filhotes dele. A fêmea e o macho fica assim, ó, raspando no cascalho para tipo fazer um buraquinho, né? É uma coisa que me vem à cabeça. Agora, vários peixes fazem piracema, mas o salmão, né? Na América do Norte, eles fazem isso muito. O que ele faz? O macho gruda do lado da fêmea lá, tipo, dá uma excitada nela, vamos colocar assim, e ela solta todos os ovos numa goma, né? Ela solta tudo meio que numa substância meio gordurosa. E os ovos ficam todos ali. A gente chama isso de ova. Caiu lá no cascalho. O macho vem em cima e faz o quê? Solta o sêmen dele. Esse sêmen nada, chega até o ovinho, fertiliza. A pergunta que eu vou fazer para vocês. Esse peixinho que vai nascer é filho desses dois peixes? É ou não é? Respondam para mim.
Eu acho que é. Sim, não? Sim. Sim, não é o... Não, todo contra, não. Ué. Tipo, se outro peixe estiver perto, acho que vai ser filho dos dois peixes, não é? Isso porque trouxe material genético do peixe macho com o peixe fêmea, e esse filhotinho é filho dos dois. Aí eu pergunto, essa reprodução é sexuada ou assexuada? Sexuada. Teve compartilhação dos dois. Quem falou assexuada? Sexuada, quem falou? Eu? Então, teve troca? Teve. Teve troca? Aquele peixinho é filhote dele? É. Nossa, professor, que estranho, que triste a vida desse peixe. Ah, não vamos comparar a nossa vida com a vida dele. É assim que ele faz. O comportamento é dele. Beleza? Ah, vou dar outro exemplo, porque está muito curto. Certo? Vamos lá. Uma ave, uma galinha e um galo. Certo? O que você está olhando aí, Mariana? Ela deve estar conversando com alguém. Uma galinha e um galo. Beleza? O galo vem, sobe em cima da galinha assim, pega a cloaca, porque ele não tem pênis, ele pega a cloaca dele e encosta na cloaca da galinha. E aí ele passa o espermatozoidezinho dele pra dentro da galinha. Foi lá dentro da galinha, chegou lá no óvulo, puf, fecundou. Pronto. A galinha tá grávida, depois de 9 meses ela vai ganhar neném? Não. Eu estou prestando atenção, eu estava falando com a minha mãe. Ah, então tá bom, Mariana. Olha só, ele cai, bum, ela botou o ovo. Galo e galinha fazem reprodução sexuada? Sim. Fazem, sim. Sim. Aquele pintinho é filho dos dois, não é? Beleza. Mamíferos, de um modo geral. Mamíferos. E a gente tá ali no meio, certo? Como mamífero. Vem, sei lá, vou colocar aí um cachorro. O cachorro vem e cobre a cadela, certo? Introduz o pênis dele, solta o espermatozoide dentro da cadela, e esse espermatozoide vai lá e fecunda. E a cadela tá prenha, e daqui a pouco ela vai ter filhote. Essa reprodução é sexuada? Sim. 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 E foram de mecanismos diferentes. Todos os três tipos são reproduções sexuadas, porque tem mistura. Então, eu primeiro preciso desmistificar, tirar essa coisa desse tabu, dessa coisa do sexo aqui, e voltar isso para a biologia, certo? Uma bactériazinha não encontrou com ninguém, duplicou o material, soltou. Duas iguais. É uma reprodução sexuada ou Os assexuada? caracóis, eles assexuada. conseguem fazer também isso, né? Tipo, o negócio da bactéria. Quando eles não têm Isso, parceiro, mais ou eles menos têm. por aí. Mariana, aí tem umas variantes aí, várias, né, que a gente vai ver. Até o final do 3º ano, vocês vão ver todas essas variáveis, certo? Mas hoje a gente precisa determinar isso. Aí eu vou fazer uma pergunta absurda para vocês. Vai parecer absurda, mas ela tem muito a ver com o conteúdo. E aí já eu explico para vocês por quê. Por que que os machos de mamíferos têm pênis? Porque o espermatozoide precisa entrar dentro da fêmea para fecundar com o óvulo? Isso! Por isso que tem pênis. O peixe tem pênis? Não. Na maioria das vezes. Na maioria, acho não. Ele não tem porque ele não precisa colocar em lugar nenhum. Ele vai fazer isso na água. Então ter um pênis para ele seria totalmente absurdo. O método dele é diferente. Faz sentido. Você tá entendendo? Significa o quê? Pra gente pontuar essa minha fala. Tudo que tem em um corpo de um ser vivo, tudo que tá numa estrutura de um ser vivo, tem uma finalidade. Nada é de bobeira. Nada é supérfluo. Tá bom? Vamos lá. Agora, me diz uma coisa. Por que que o peixe vai lá e faz tudo isso com a peixe? Por que que o galo faz tudo isso com a gala? Ou não, com a galinha, certo? Por que que o cachorro faz isso lá com a cachorra? Por quê? Pra levar o genes dele pra Para se frente. reproduzir, não é? A reprodução continuar para a espécie não morrer. É legal, mas assim, será que ele pensa nisso? Não, tá uma coisa Não, é meio natural. né? Ele já tá acostumado a fazer isso, já sabe que é aquilo para fazer. Ele sabe? Ele tem consciência disso? Na verdade, ele Ele tem saber vontade. não, É isso?
Ele só É, faz. é da espécie dele fazer isso, não é? Então, Não é espécie. Também tem vários certos motivos. Você tem vontade, entendeu? Então o cachorro ele vai, às vezes por vontade, não por meio de reprodução. Eu acho que é isso. tá. Vamos pegar dessa vontade aí que você falou. Essa vontade ele pensou, falou, eu acho que hoje eu vou fazer um filhote. Eu não tô afim hoje. Será que Não, ele tem pensou? a época do cio, né? Sim, porque hormônio, aí ele falou, não, hoje eu tô tananã. Aí ele foi lá e pronto. Tá. Tananã. Gostei. Veja bem, a ideia é assim. Se ele não tem consciência, a gente tá falando de um cachorro, né? Que tem um pouquinho, que tem um cérebro bem mais desenvolvido que um peixe. Né? E o peixe? Ele olhou a peixe e falou: nossa senhora, que peixe linda, maravilhosa, preciso ter filhotes com ela. Será? Ou existe um mecanismo biológico que, mesmo sem ter consciência, induz esse ser vivo a fazer isso? O que vocês acham? Eu acho que é isso mesmo. Então, veja bem, vamos falar lá do mamífero, que está mais próximo da gente. O que é? Você falou, Mariana, em cio. Cio, na verdade, traduzindo isso, período fértil. Onde que o óvulo está prontinho. Então, é assim, a gente vai chegar nisso e aí eu vou falar com vocês, bastante importante. Eu vou voltar para a tela e aí a gente consegue conversar sobre isso, tá bom? Vamos lá. Vocês vão me dar respostas de novo. Transformando. Por que será que eu coloquei metade preto, metade vermelho? Porque deve ter cada uma parte teve um significado. Fala uma coisa pra mim. Por aí. Significa que transformar é mudar de um estágio para outro. Será isso? Então vamos colocar um... Oi? Eu acho que Pode sim. falar. Isso. Então, transformar é mudar de um estágio para o outro. Então, beleza. Todo mundo nasceu com o tamanho que tem? Não, a gente nasceu pequenininho, né? Nasceu ali e foi desenvolvendo. Foi desenvolvendo. E em um determinado momento biológico, o seu corpo entende que você já está ficando adulto e que você já está pronto para se reproduzir. Como que isso acontece? Em cada espécie, isso vai acontecer de jeito diferente. Na nossa espécie, que é o que a gente está tratando aqui, certo? Vai chegar um período onde o que vai acontecer? Essas respostas quem darão são vocês. Vocês vão pesquisar e eu vou deixar lá e vocês vão me dar as respostas e eu vou complementar os slides com a resposta de vocês e a gente vai chegar num denominador comum. Então, um determinado momento da vida do menino e da menina, certo? O corpo começa a crescer e ele começa a se modificar. Então, os seres vivos, eles fazem isso. Eles nascem, se crescem, se desenvolvem, chega a idade fértil e aí começa a cair. Tá louco? A maioria dos seres vivos são assim. Ele começa a decair. Então, a única finalidade, biologicamente falando, tá? Não socialmente, mas a única finalidade biológica de um ser vivo é se reproduzir. Esse é o principal ato. Tudo trabalha para isso. Bom, no corpo da menina começam a acontecer várias mudanças, certo? E no corpo do menino também. No corpo da menina, essa mudança começa a acontecer por causa dos hormônios e dos meninos também. Só que as mudanças, né, as características físicas de menino e menina vão se modificando, certo? Porque essa espécie tem dois seres diferentes para se reproduzir. Tem espécies que não, são tudo igual. Depois a gente vê isso. Então as meninas, elas pegam os óvulos e começam a botar para fecundar. Ou seja, esse óvulo começa a ser amadurecido. Quem faz isso? Hormônio. A qualquer idade? Não. A hora que esse hormônio está sendo produzido, a hora que o útero, a hora que o ovário já deu sinal de que está bem estruturado, ele começa a emitir sinais para a produção desse hormônio. E esse hormônio começa a acontecer e ela entra... eu não gosto de usar essa palavra, não é legal de usar, certo? Mas eu vou falar de mamífero, entra no cio. Quando é ser humano, a gente não fala isso, entra em período fértil, certo? Não é uma coisa legal de falar cio pra gente. Tudo bem, você tá fazendo só uma analogia, tá de boa. Não, tudo bem, mas não é, eu acho estranho.
Não gosto muito não de falar isso, né? Entra no período fértil. Inclusive para bicho eu também não uso muito sil, eu uso entra no período fértil. O que acontece? A menina, ela está se transformando em mulher. Existem mudanças diferenciadas? Existem mudanças secundárias? Sim! Começa a crescer mama, certo? O corpo já toma formas diferentes, certo? E os pelos começam a se espalhar pelo corpo, começam a crescer em regiões que não cresciam. Nos meninos, a produção de espermatozoide começa avançadíssima, certo? As ereções acontecem desde quando ele era pequenininho, isso é normal. Mas e as ereções em relação a isso? Eu vou tirar a tela e vou conversar com vocês, certo? Vou tirar a tela e vou conversar com vocês, tá bom? Para a gente poder entender. É necessário que vocês compreendam o sentido do que eu estou falando com vocês, tá bom? E para a gente não assumir uma característica muito brejeira na nossa aula aqui, para não ficar uma coisa muito chata. Eu vou deixar a tela aberta aqui com vocês. Bom, olha só a seguinte situação. O cachorro, ele não tem uma consciência de falar, pô, eu quero ter filhote. Por que é que o cachorro vai lá e tem um relacionamento com a cachorra e tem filhotes? O que é que induz? O que é que faz esse cachorro ir até lá? Hormônio. Os hormônios da cadela. Os hormônios. O instinto dele? Vou colocar uma situação então, Yasmin. Tem um cachorro de rua, tá? É uma situação que eu uso sempre, mas eu acho ela bem legal. É um cachorro de rua, tá lá largado na rua, não tem dono nem nada. Entre procurar a cadela e procurar comida, qual que você acha que ele vai correr mais? Yasmin? A cadela, eu acho. Comida. Por causa que ela sente o cheiro, não é? Peraí, aí você tá me dando informações novas agora. Eu acho que se ele não sentir cheiro nenhum, o que ele quer fazer é comer, ele quer sobreviver. Verdade, pera. Quando a cachorra fica no céu, ela não solta um hormônio, aí os cachorros ficam tipo, meu Deus, olha que cheiro bom. Eles vão aí atrás. Aí o cachorro Meu em Deus, dois, olha que cheiro bom, é da hora. aí o cachorro em dois, eu falo, mano, caraca, que cheiro bom, aí ele vai lá e, sei lá. Não vou falar Isso, então. Isso a gente chama, tem um nome, isso se chama feromônio. Agora chegou o Que os mamíferos, e não só os mamíferos, vários outros seres vivos, eles têm esse mecanismo. Como eles não têm consciência para ter filhote, eles têm esse mecanismo. Então, em determinado momento, quando ela está fértil, ela produz um feromônio, o cachorro sente, ele alucina. Ele para de comer, ele para de buscar comida, ele alucina. Às vezes você vê uma cadelinha de rua e 70 cachorros atrás dele. Por quê? Você tá entendendo? Por quê? Porque ela tá eliminando, aquilo mexe com ele. Não é intencional. Ele não tem essa intenção. Né? Há controvérsias, mas biologicamente ele não tem essa intenção. Legal, então esse é um gatilho. Isso é um gatilho para essa espécie se reproduzir. Fala uma coisa pra gente. Não querendo fazer uma comparação absurda, mas fazendo já. Nós somos mamíferos? Sim. Nós temos gatilhos? Sim. Sim. Sim, também. A gente deixou de ter esses gatilhos? Não. Não. A gente tem feromônio? Sim. Sim. Veja bem, nós começamos, na evolução do homem, começamos a tomar banho, começamos a trocar de roupa, começamos a usar perfume, certo? E esses gatilhos, eles foram se diluindo. Nós somos capazes de pensar em ter um relacionamento sexual para ter um filho? Eu quero ter esse filho. Não? Eu acho que não. Ué, peraí. Sim. A gente não pensa em ter filho? Não, tipo, a gente pensa em ter filho, mas antes de ter um filho... Pessoas querem, pessoas não. Depende. Então eu consigo pensar nisso. Do momento. O cachorro consegue pensar nisso? Não. Então, eu quero chegar aonde com vocês? Eu quero chegar na seguinte questão. Quando a gente vai se transformando, na idade que vocês estão, 15, 16, 14 anos, a gente vai se transformando e os gatilhos, eles vão disparando.
a gente começa a sentir as coisas. Porque o meu corpo, ele não entende sociedade. O meu corpo só entende biológico. O meu corpo entende biológico. O seu corpo pede para você fazer e a sua mãe fala, não, vai fazer não. Certo? A sociedade fala, não, vai fazer não. Sim, é realmente. E esse é a grande e primeira discussão que eu quero ter com vocês. Que vocês vão escrever para mim. Certo? Como lidar, certo? Como lidar com a sociedade, certo? Com as situações sociais, religiosas, em relação ao meu biológico.